Há 50 anos, 135 visionários plantaram a semente do cooperativismo, que teve como fruto a Coagrisol. Viemos dia a dia, semeando muito trabalho, e vários frutos já foram colhidos. Na medida em que nossa semeadura avança, o desafio em colher frutos maiores e melhores também fica mais evidente. É por isso que a Coagrisol te convida a ser um semeador. Queremos contar com sua cooperação em uma nova jornada de desafios e conquistas coletivas. Tudo isso com foco em continuar sendo uma organização que pratica o cooperativismo de resultados. A partir de agora, você integra um time de homens e mulheres que tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos cooperados, colaboradores e comunidade. Visão: ser referência na gestão e no desenvolvimento do agronegócio. Portanto, continuamos a ter como negócio principal a concretização de soluções para o agronegócio. Você, semeador e semeadora, é fundamental nesta caminhada, que além de ser recheada de sonhos, é firmada em princípios muito sólidos. Cooperação. Compartilhamos a visão de justiça e equilíbrio com melhores oportunidades para todos. Por isso, combinamos esforços para alcançar objetivos comuns. Credibilidade. Atuamos com compromisso, transparência e idoneidade, construindo relações sustentadas pela confiança e segurança. Excelência. Buscamos superar em tudo o que fazemos para oferecer o melhor aos nossos cooperados, colaboradores e comunidade. Integridade. Nosso comportamento, negócios e relações são orientados pelos princípios da honestidade, moralidade, respeito e responsabilidade. Senso de pertencer. Ambiente de trabalho e de negócios alicerçado pela motivação, dedicação e alto nível de comprometimento com a cooperativa. Solidez. Busca constante pelo crescimento equilibrado dos negócios, garantindo a longevidade da organização. Vem com a gente nesta caminhada, semear trabalho, colher conquistas e consolidar ainda mais a cooperação que há 50 anos nos une, nos tornando mais fortes. Com você, formamos a força de quem semeia e colhe, de quem acredita, impulsiona e concretiza resultados. Com você, formamos a força da nossa gente. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Lagoa Vermelha. Boa noite, pessoal da Lagoa TV, região. Eu sou o Josué Farias, @JosuFarias lá no Instagram. Josué Farias no Facebook. E esse aqui é mais uma Hora do Agro. Hoje com mais um convidado ilustre aqui para nós elucidar mais uma vez aí para a população, para os nossos telespectadores, questões pertinentes ao agronegócio. Hoje a gente vai para uma parte mais técnica, né? Vou apresentar nosso convidado em breve e, sem delongas, vamos apresentar a nossa bancada fixa, primeiramente com o meu amigo pessoal e sócio de empresa, né? Ele que é consultor empresarial em investimentos imobiliários com foco no agronegócio, Douglas da Rocha. Boa noite, Douglas. Boa noite a toda a audiência que nos assiste hoje na Lagoa TV, noite de frio. Agradecer ao Gama, parceiro aí, colega, o Josué também, sócio aí da empresarial, e a Lagoa TV por disponibilizar esse espaço. E sem mais delongas, como disse meu querido sócio, vamos ao que interessa. Agradecer o Mota, prazer em tê-lo aqui no nosso programa hoje. E é uma satisfação falar de um assunto importante que é de regularização imobiliária. Tchê, então não mencionei, né, mas não deixa de ser importante. Você que quer entrar em contato com o Douglas e falar sobre imóveis rurais ou outros assuntos, você pode contatá-lo ele pela página do Facebook, Douglas da Rocha, ou pelo Instagram, que é o
Rocha Oficial. Então, você que quiser conversar com o Douglas, vai lá. Também, não menos importante, meu amigo pessoal, companheiro de vários negócios, Gamael Nasser Salman, que também é consultor empresarial em investimentos imobiliários, com foco em imóveis urbanos e especialista em imóveis no litoral de Santa Catarina. Boa noite, Gamael. Boa noite, gente. Boa noite, meus parceiros de bancada, Douglas e Joso. E dizer que eu não estava no último programa, agradecer pela menção que fizeram. Agradecer também os convidados que vieram em um programa top, quem acompanhou. Tá lá no Facebook e no YouTube também do Mestre do Negócio. E agradecer ao nosso convidado hoje também, que é um cara para lá de especial, que nós já estamos xaropeando ele faz tempo, na verdade, em negócios e documentação, né, Mota? Então, te agradecer mais uma vez a tua presença e agradecer toda a nossa audiência aí, a Lagoa TV. Tchê, e você que quer conversar com o Gama, com o Gamael, você pode entrar nas redes sociais dele, Facebook Gamael Nasser Salman, e os dois Instagram, o Gama Corretor, @Gama Corretor no Instagram, e @Gama Salman. Então, você quer conversar, às vezes, tirar alguma dúvida sobre algum imóvel em Santa Catarina, no litoral, o Gamael tem inúmeras oportunidades e você pode entrar em contato. E agora, né, o mais importante, vamos apresentar o nosso convidado da noite de hoje, que é o Rafael Rodrigo da Mota, né? O Rafael é bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, já há 7 anos, e atua junto ao Tabelionato de Notas de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul. Rafael, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos, meus queridos amigos, obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, né, de estar aqui presente, podendo falar um pouco mais sobre essas situações dos imóveis rurais, digamos que num todo, na parte que se trata muito mais de documental do que o próprio cultivo do grão, né? Só tenho a agradecer o convite, então, que possamos ter um ótimo debate e que seja produtivo para todo mundo aí, tá bom? Perfeito, perfeito. Você, Rafael, né, tanto no Facebook, Rafael Rodrigo da Mota, ou no Instagram, ele que é o Rafael R. Mota com 2T e 2A. Antes de começar o programa, vou fazer uma menção toda especial para o Mestre do Negócio, que somos, o Mestre do Negócio é eu, Douglas e o Gamael, que é quem nos possibilita esse espaço aqui, e você pode entrar em contato conosco pelo @mestre_do_negócio lá no Instagram, ou também pela página do Mestre do Negócio no Facebook. Essa live ela está sendo transmitida agora pelo Facebook da Lagoa TV, no YouTube do Mestre do Negócio. No Facebook do Mestre do Negócio. E também no Facebook do Mestre do Negócio. Você, antes de começar, você pode dar o teu boa noite, participar do programa aqui, né, pela live da Lagoa TV. Estarei lendo os comentários aqui. De antemão, já dou meu boa noite para o Natan Campos Loregia, que está mandando boa noite para o Mota. Natan Passos, boa noite, Mota. O Daniel Lira, boa noite, seu Mota. O que achou? O Helder Passos, o Michel Klippel, o Nasser, o Gamal, o Programa Cultural do Agro. E é isso aí, vamos iniciando o nosso programa e entre lá no nosso Instagram do Mestre do Negócio. Rafael, então, até para nós entender hoje como que é a tua atuação, né? E qual que é o vínculo com o agronegócio, né? Para a gente iniciar esse debate aí, essa conversa agradável aí até para o nosso público entender. Eu sei que hoje temos o jogo do Inter, esse programa vai ficar gravado, é super importante, mas Mota, explica para nós aí. Pois bem, como na abertura do programa, fazia então 7 anos que eu venho atuando junto ao tabelionato de notas aqui da nossa cidade, né? Comecei já durante esses 7 anos a trabalhar com a parte mais da regularização dos imóveis rurais, especificamente, é urbano e rural, mas vamos tratar hoje somente das situações dos imóveis rurais. Perfeito. Durante essa longa data, teve várias alterações em relação a
situações dos imóveis rurais, né? O que eu pretendo trazer é a mudança que teve, então, ou seja, que aconteceu lá de 7 anos para cá até como é tratada essas situações hoje em relação a essas regularizações, né? Pois bem, eu acho que a regularização, embora, digamos que o cultivo que tu produz lá no teu imóvel, lá, o grão que tu fornece, entendo eu que tem que andar em conjunto também com a parte da regularização dos imóveis rurais, né? Com certeza, Mota. Até porque, muitas vezes, se você pensa só no grão, ou você pensa em algum outro meio de investimento, ou aquisição, ou qualquer outra forma de alienação do imóvel, garantias em geral, tu precisa ter o teu imóvel regular para esses fins específicos, né? Com certeza. Então, consequentemente, o quê? O agro em si, o cultivo do grão e a parte da regularização documental tem que andar juntos, né? Em paralelo, isso. Sempre é bom andar em conjunto, né? Para que, então, quando tu for necessitar disso, tu tem a situação toda regular, enfim, para tu poder fazer qualquer negócio. É uma interligação de fatores, né, Mota? Exatamente. Que implica, como nós já viemos em outros programas trazendo, e que não basta, como tu salientou, não só o cultivo, não só a produção, o trabalho no campo, mas sim a questão da gestão administrativa, que também envolve a questão de você andar em dia com a documentação do teu imóvel para que ele ande, né, de uma forma mais adequada, né? Exatamente. E assim, isso também a gente vinha batendo, que é a questão dos benefícios, né? Tu disse, talvez o produtor precisa pegar um crédito bancário, muitos talvez não precisam, alguns precisam, enfim, isso é que tem toda a documentação certa ali, né? Além do crédito imobiliário que ele tem com a regularização, tem que estar tudo correto, digamos assim, né? Isso. O que mais funções dessa regularização certinha ela traz isso para o produtor, sabe? Que mais? Vamos citar um exemplo prático, né? Eu tenho lá um imóvel, eu quero fazer um custeio, eu quero dar o imóvel em garantia para mim levantar um capital em relação ao financiamento, por exemplo. É bom que tu tenha esse imóvel, então, regular no seu nome, né? Ou seja, que não precise de uma regularização, de uma situação de uma comunhão, de um condomínio, que tu tenha todos os cadastros rurais de acordo com o teu imóvel, né? Então, quando tu precisar disso, quando tu demandar dessa situação, tu tem os teus imóveis regulares, né? Essa que é a principal situação. O pessoal, muito antigamente, tem esse costume de tu deixar isso, digamos que jogado com uma coisa, né? Tu não regulariza e quando tu for precisar, tu coloca os pés pelas mãos, porque isso é uma situação, uma regularização não é do dia para noite, entende? Então, daqui a pouco, se tu tem uma urgência, né, em fazer essa regularização, isso demora, né? Acaba inviabiliza, às vezes, até um negócio rural, exatamente, né? Podemos só fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas que, eu tenho dinheiro para fazer o pagamento à vista do imóvel, mas eu só pago se o imóvel estiver regular. E muitas vezes não tem isso, isso não acontece. Então, inviabiliza o negócio, viabiliza o investimento que tu vai fazer, entende? Então, por isso que é bom que tu tenha tudo isso regular de forma correta, né? E analisamos nós, assim, que estamos também no dia a dia trabalhando com venda, Mota, e que as pessoas exigem isso. Um fator preponderante que é a documentação. Exatamente. E mesmo que você ande 100% com a situação, sempre tem, pela questão de legislação, alteração, né? Isso. Então vem alterando bastante ao longo do tempo e você às vezes não consegue acompanhar. Se tu deixar, vai desdeixando, né? Tu acha que tá regular com aquela situação, vai ficando as regularizações que tu tem que fazer, que demandam de ano em ano, ou que tem alguma alteração, que tu tem que se adequar àquilo, tu vai deixando. O problema é que quando tu for precisar daquilo, daqui a pouco é uma situação que demora dias para tu fazer, meses, né? Então sempre toca no assunto que trata-se de um investimento. Exatamente. É um investimento, tá investindo na tua área. Exatamente. Mota, assim, só para, eu também tinha na nossa pauta aqui alguma coisa para falar sobre as áreas, enfim, do município aqui da região, dentre outras situações, que é a situação do parcelamento, né? Do imobiliário. Muitos imóveis hoje estão em condomínio, ou seja, tem uma pequena fração ideal dentro de um todo maior. Existe, qual é o procedimento, na verdade, que se adota quando eu quero individualizar um imóvel que está abaixo da fração mínima de parcelamento estipulada pelo INCRA? Perfeito.
Assim, hoje, pela linha geral que nós temos, acontece que o INCRA, ele normatizou essas situações para tu poder abrir um imóvel abaixo da fração mínima de parcelamento. Vamos trabalhar com Lagoa Vermelha, normalmente na região aqui é 13 hectares, tá? Então, para mim poder abrir uma matrícula, sei lá, eu tenho uma chácara lá de 2 hectares e eu quero fazer... abrir até a minha matrícula autônoma, isso. Não quero deixar numa situação de comunhão, condomínio. Eu quero individualizar ela, né? A partir o INCRA, então, criou esse decreto e ele deixou explícito que tu só pode individualizar se tiver uma prévia autorização deles, né? Recentemente, com os estudos e tu podendo identificar algumas situações, a pequena família rural, pequeno produtor rural, ele pode hoje demandar da DAP, que é a Declaração de Aptidão Pronaf, para que faça o quê? Que ele demonstre, então, que ele tem uma pequena propriedade familiar lá. Abaixo da fração, né? Que ele tem aqueles 2 hectares que ele sobrevive daquilo, né? Então, ele tem uma pequena... A família dele vive daquilo, planta verduras, enfim, cultiva aquilo, né? Para você, então, individualizar esse teu imóvel, para você não ir atrás de uma autorização do INCRA, que é uma burocracia, digamos, não enorme, mas, enfim, demanda de um estudo mais aprofundado. E às vezes são pessoas humildes também, exatamente, né? Que não tem como também levantar um valor para fazer esse procedimento, né? Tu pode usar a DAP, que é essa declaração da aptidão Pronaf, que com... Tu tendo essa declaração, que são as pequenas famílias, tu pode, então, individualizar esse teu imóvel sem que tu fique numa situação de comunhão, né? Até porque se tu ficar numa situação de comunhão, mesmo que tu tenha 1 hectare, 2, depende da situação, tu vai estar recolhendo os impostos também em comunhão. Tu não consegue recolher de forma individualizada dos teus 2 hectares, por exemplo, né? Tu vai ter que recolher, então, em conjunto com o todo. Se tu tá numa comunhão de 100 hectares, por exemplo... Tu vai ter que pagar o teu ITR, teu CCIR dentro daqueles 100 hectares. Tu não vai conseguir individualizar isso, né? Então a DAP veio para ajudar nesse sentido, né? Essa questão do imposto é bem importante, Moto, mesmo tu colocar, porque às vezes não se dá conta disso, né? Isso. Tu tem uma matrícula, tu tá num imóvel em comunhão, embora tu tenha uma fração menor do que os demais, e tu tá recolhendo imposto sobre a totalidade. E às vezes isso até pode implicar talvez um crédito dos bancos, às vezes estão solicitando, né? Então é importante isso, a questão para saber que tu recolheria talvez um valor menor de imposto, seria isso, né? Depende vale a pena. Assim, né? pelo fato da quantidade, depende né? da situação. Não vou entrar no mérito em relação à discussão, por exemplo, do ITR e do CCIR, que seriam os impostos hoje que tu tem que pagar anualmente, né? Por exemplo, no ITR, até os 25 hectares, se tu comprovar que tu tem uma pequena propriedade familiar ali, tu consegue uma isenção em relação a esses casos, né? Então, até esses 25 hectares. Depende de uma situação de autorização também em relação à Receita Federal, né? Então, não vamos, que cada caso a gente tem que trabalhar de forma diferente, né? E eu só vou colocar mais um assunto também pro Mota, que também é uma curiosidade minha. É que a gente tá aqui para aprender, né, Mota? Mas como, né? Assim, beleza, eu tô solicitando, né, emitir uma DAP para fazer querer individualizar uma fração, enfim. Mas eu tenho, assim, uma chácara para lazer, eu não tenho uma atividade rural nesta propriedade. Isso. Ela se encaixa da mesma forma? E tem outros imóveis, né? Tem outros imóveis, talvez, mas é para lazer, não é atividade rural propriamente dita. A DAP, eu trouxe ela pela questão da família, do produtor rural, né? O pequeno produtor rural, né? Porque se eu me considero, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho uma área lá de 2 hectares para lazer, né? Tenho uma outra área de investimento de 100 hectares lá, que é para cultivo próprio meu, né? Esses 2 hectares que eu quero individualizar ele, como a minha atividade principal nesse caso, tá? Não demanda apenas de ser de pequeno produtor rural, muitas vezes tu não consegue fazer essa DAP, né? Então, por essa situação em si, tu vai ter que ficar numa comunhão, no condomínio, ou que você adquire essa área até ficar acima da fração de parcelamento. Tem uma diferença, daria para tentar também algumas situações que dependem das situações, agora não me recordo em relação ao decreto do INCRA,
que são 5 fatores que tu pode usar para fazer esse parcelamento, essa individualização do teu imóvel. Seriam os tá? condicionantes aqui expresso, né? Mas também são mais ou menos nesse sentido, para o pequeno produtor rural. Não, isso é interessante saber, porque às vezes pode ser que haja uma confusão, uma desinformação. Não, eu tenho um pedaço, eu vou fazer. Mas assim, analisa seu caso concreto. Isso aí. Né? Isso. A gente falou da DAP, né? Igual o Douglas trouxe agora, para que não atinge, na verdade, o mínimo ali, mas para os outros imóveis rurais maiores, e essa outra área que tu comentaste aqui dos 100 hectares para produtividade que eu tenho comprado, o investimento que eu já tenho, como é que eu regularizo isso, que de uma forma geral, assim, onde é que eu vou, onde é que eu procuro, o que eu faço exatamente? Assim, ó, os imóveis, digamos, de área maior, que demandam de uma situação de... Mais de 25, tu falou, né? 25 hectares? Módulos. O módulo rural, ele é 25 hectares, né? A fração mínima de parcelamento são 3 hectares. Aqui em Lagoa Vermelha eu tô falando isso, né? Porque cada município tem a sua fração mínima de parcelamento. Em relação a esses imóveis rurais, que tu tem uma área de 100, 200 hectares, tá? Para você ter uma regularização, hoje o que está sendo exigido, se for fazer qualquer ato de transmissão, alienação ou parcelamento do solo, do imóvel, é obrigatório que tenha o georreferenciamento dessa área, tá? O georreferenciamento, ele começou lá em 2002, quando também o INCRA, então, informatizou essa situação, que começou a sendo exigido para que todas as áreas rurais estejam já referenciadas, né? Então, se porventura eu tenho hoje uma área de 100 hectares, tá? E eu quero fazer uma transmissão dela. Se eu for fazer uma transmissão e eu não tiver o georreferenciamento dessa área, eu não vou conseguir fazer essa transmissão, essa alienação, essa venda, ou dar em garantia rural, enfim, depende da situação. Eu não vou conseguir porque eu preciso que esse imóvel esteja regular. Então, que hoje então, tem esse decreto do INCRA em relação a essa situação do georreferenciamento, que é obrigatório que tu tenha o GEO. A partir do momento que tu faça esse georreferenciamento dessa área, você pode fazer a alienação, a venda, doação, partilha, qualquer outra situação. Eles estariam apertando um pouquinho mais o cerco, né? Isso. Ratifico, tá? A transmissão superior a 100 hectares, tá? Porque se eu fizer isso, acima de 100. Porque se eu for fazer hoje uma transmissão, embora seja de um todo maior, coloque que fosse uma área de 90 hectares, por exemplo. Para 90 hectares não é obrigatório ainda que tenha o georreferenciamento. Então eu posso fazer a transmissão, mas enfim, eu preciso... Tem aquele mapinha lá e assinatura. Exatamente. Então, se eu for transferir 90 hectares, eu posso, porque não é exigido o georreferenciamento. Acontece que o próprio decreto do GEO, ele traz os prazos que tu tem que ter em relação que tu faça o georreferenciamento. Independente se tu vai fazer compra, se tu vai fazer venda... Até porque assim, ó, eu tenho uma área lá de 200 hectares, mas não vou fazer nada, vou ficar com essa área, tá? A partir do momento que eu for fazer alguma transmissão e eu não fiz o georreferenciamento, eu não vou conseguir fazer nenhum ato desde que eu tenha o georreferenciamento primeiro. Então, isso segue os 100 hectares que eu digo aqui até o dia 20 de novembro de 2023, que é o prazo do INCRA, tá? De 2023 a 2025 são os imóveis, então, que demandam de uma área de 25 hectares. Então, se porventura lá em 2024 eu for transferir uma área de 20 hectares, o que acontece? Nessa transmissão da área de 20 hectares, eu vou ter que ter o georreferenciamento dessa área. Desculpa, 30 hectares, porque é de 25 a 100 hectares. É, né? Conforme o tempo vai passando o prazo. Assim, exatamente. Então, vai sendo obrigatório para todas isso mesmo. Os tamanhos de área. Isso, né? E o prazo final que o INCRA tem é 2025. Todos os imóveis rurais do Brasil estejam eles já referenciados. Né? Aqui a nossa telespectadora Ana Abraão está comentando do CAR também, né? Que é obrigatório, né? Isso. Então, só para mim dar um time aqui, mandar o alô aí para esse povo, para vocês verem, né, quão importante está sendo essa, não é uma discussão, essa conversa, né, de hoje à noite, né, um abraço para Simone Pinheiros, para o Matheus Mota, uma família em peso, né, Pedro Henrique Rodrigues da Silva, mandando seu boa noite, o Bruno Esquenato, que depois vamos conversar sobre, vai ser o homem do BRIC da nosso próximo, um abraço para o Brunão, próximo convidado, depois a gente vai dizer o dia. Meu amigo
Luciano Luiz Leal Lourenço de Lima, lá em Três Pinheiros de Ibiaçá, Opa. mandando um abraço para nós, Douglas. Um abraço, Luciano. William Pertile, Opa. a Dábila Festa, mandando palminhas. A dona Marlice Kenato, que eu acho que também vai estar junto com o Bruno, Que né? bom, tem que vir. E a Elisângela Massocato Leite, um abraço pro seu Aldori também. Um abraço para a senhora Jaci, também tá me mandando. Isso Jaci aí, Moraes, tá né? mandando um abraço. E Assistindo. o nosso amigo Igor Bueno e a Daiane Weber estão dizendo que o Rafael Mota é um excelente profissional. Estão me mandando um monte de achou? O que achou? Agora né? ratificou. E agora, seguindo a nossa pauta aqui, eu acho que foi explicado, né? Tu citou ali a DAP, o que seria essa DAP que o produtor rural precisa para ter esse documento, foi abordado, né? Eu acho que o que precisa... Eu só vou fazer uma pausa em relação à DAP, tá? Como que tu consegue fazer ela, né? Pois bem, hoje tu vai conseguir fazer essa DAP em alguma associação que seja vinculada ao algum sindicato em relação para tu poder fazer esse documento, né? Pois bem, não é todo produtor rural que vai conseguir fazer a DAP, ou enfim, que ele até pode solicitar ela, né? Perfeito. Vai de uma avaliação, então, do sindicato, né? Ou do órgão responsável que vai receber esses documentos para poder fazer, Deferimento ou não. Isso, exatamente. Aqui em Lagoa seria... Aqui em Lagoa, tratando-se da Lagoa e região, acredito que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais eu da acho que Lagoa é e região. o padrão Isso, da região. Isso, É ali, todo mundo sabe, ele perto da Fornalha. Da Fornalha ali. Pizzaria, exatamente. Isso ali. Tá? O que precisa de documentos, tá? Os documentos de praxe, citando num geral, né? Documentação pessoal, então, de quem requer essa DAP, né? CPF, RG, certidão de casamento para quem é casado. Produtor casa cedo, Isso, né? Tem que exatamente. levar a prenda junto. E também levar os documentos dela, senão não consegue, viu? Isso aí. Uma situação muito importante em relação a quem convive não estável, então, e que tem essa declaração não estável também deve apresentar esse documento, que convive não estável. A matrícula, ou normalmente um documento que comprova a posse do imóvel, para que tu possa chegar lá, então, ó, eu tenho esse imóvel, eu cultivo nele, então eu quero uma DAP, né? Além disso... Pode ser até um contratinho, aquele... Depende da situação, pode ser o contrato, né? Desde que tu comprove que tu de planta gaveta. lá, né? Isso, né? Lá, Até né? porque o arrendatário ele também pode pedir a DAP, né? Ele pode solicitar. Olha só. Até para atividade. Isso. Né? Uma situação muito importante em relação à DAP é que o quê? Eu posso, algumas, né, empresas que fazem o cultivo do grão, na venda desse grão eles dão um plus em relação ao valor da venda, né? Então, para quem cultiva e tu vai fazer a venda, eu vou dar um exemplo, a Coasa, isso, não querendo fazer direcionando a Coasa para fazer a venda do grão, né? Mas na Coasa, por exemplo, eles dão R$2 a mais na saca da venda, né? Do soja ou do milho, enfim, né? Então, depende da situação, o que você recebe um valor a mais por ter a DAP, você comprovar que é um produtor rural, né? Comprovou Isso, efetivamente, exatamente. né? Que Declaração de aptidão ao Pronaf. Isso. Né? A DAP é a declaração de aptidão ao Pronaf, né? Até porque se tu for fazer um financiamento, um pequeno produtor, tu for fazer um financiamento em relação ao Pronaf, tu vai precisar da DAP. É o primeiro documento que o sindicato vai solicitar, né? Bem pertinente isso, né? E- Então, seguindo ali, tu colocou ali qual que é as necessidades, né? Entendo, então, a DAP e o imóvel do proprietário está em comunhão. Isso. Como seria o procedimento para desmembrar e Isso. individualizar essa área e tê-la a matrícula autônoma? Como que seria, no caso, o caminho, as etapas até sair lá com a Isso. querida matrícula? Isso. Pois bem, embora tu tenha a DAP pura e simplesmente, ela não vai te autorizar você ter a tua matrícula ela autônoma, é um né? ato Isso. que tu faz. Ela é pra um documento poder, a né? mais para tu poder Pra tu fazer poder o procedimento, solicitar, né? Então, para tu poder, então... Lápis e caneta na mão aí. Para tu poder tirar essa área da comunhão, né? Individualizar essa área, tu apresenta a DAP e tu vai fazer uma escritura declaratória, qualquer tabelionato de notas que seja de sua preferência, né? Para que faça o que, então? Faça uma localização de parcela daquela área que você pretende individualizar, né? O próprio nome já menciona, né? Parcela do imóvel. Então, se tu tem uma área de comunhão e tu quer individualizar a tua parcela, tu vai trabalhar com aquela área específica, né? Perfeito. Tu não vai trabalhar com a questão de comunhão, não vai trabalhar com o restante da comunhão.
Porque esse procedimento ele visa tu individualizar aquela parcela, aquele imóvel, tá? Pois bem, para você poder fazer essa individualização da parcela, tá? Eu tenho duas situações que tu pode usar, né? Hoje chamamos então a escritura declaratória de localização de parcela pura e simples, né? Me chega lá o proprietário do imóvel, né? Eu tenho uma área de 2 hectares aqui, eu não tenho meios de poder fazer um levantamento topográfico do meu imóvel, não tenho meios né, monetários para poder fazer esse procedimento, né? Eu menciono, declaro um ato por meio de ato declaratório. Cito quem são os meus lindeiros confrontantes dessa área, né? Perfeito. Com todos anuindo, então eu vou fazer uma escritura o tabelionato em si vai fazer uma escritura declaratória dessa localização da parcela, com a anuência de todos os confrontantes. E leva-se a registro de imóveis em conjunto com a ADAP e todos os demais documentos necessários para o procedimento, né? Esse seria o primeiro, de forma mais simples, que não demanda no profissional. Quanto tempo, mais ou menos, só para o pessoal? Olha, aproximadamente, isso é claro, né? importante. Que isso é... Eu não vou entrar no mérito do tempo porque vai de cada tabelionato, né? Eu vou citar no nosso aqui em Lagoa, a gente demanda de bastante serviços nessa área em específico, né? Então é meio que seria injusto dizer, não, tu vai conseguir fazer isso em 20, fixar 30 um prazo dias, isso, tá? né? O tabelionato, via de regras, ele não tem um prazo específico para tu poder aprontar e entregar essa documentação, né? Com certeza. Então, isso... depende do tabelionato que tu vai fazer ou da demanda desse serviço, ele consegue fazer em mais tempo ou menos tempo, né? Mas são procedimentos simples, normalmente não costumam demorar, tá? Então, se não é uma situação complexa, tu consegue fazer a coisa trabalhar e fazer o mais rápido possível, né? Em relação a outro procedimento, que é em relação no quesito da retificação de área, né? Em conjunto, então, com os teus 2 hectares, tu fez o levantamento topográfico do imóvel, tá? O levantamento topográfico ele é feito por um profissional legalmente habilitado, né? Ou inscrito em algum órgão, né? CFT, atos de agrimensura, juntar o CREA, depende da situação, então, do profissional, né? Que tem todos os equipamentos e que tenha conhecimento para fazer esse ato, né? Ele vai em loco no imóvel, faz o levantamento topográfico dessa área, né? Junto aos demais documentos, então, em relação ao levantamento topográfico, memorial, mapa, laudo técnico, a guia DRT, devidamente quitado, então, porque ele fez o serviço, ele tem que recolher essa guia DRT ou TRT, né? E as demais declarações exigidas pela consolidação aqui do Rio Grande do Sul, né? Junta toda essa documentação, informa quem são os confrontantes, leva até um tabelionato e é feita, então, a mesma escritura declaratória, tá? A pequena diferença que tem em relação a esse ato de retificação de área e o ato da escritura declaratória de localização de parcela pura e simples, na localização de parcela pura e simples, você não vai mencionar quais são as medidas dessas confrontações. Exatas, né? Isso. Perfeito. Então tu só vai dizer, não, ao norte com a estrada, ao sul com a Sanga, ao leste com o Pedro e ao oeste com o José, né? Já Anuindo é a conta Isso. e vai lá e já é. isso. Já em relação à retificação de área, tu vai informar, não, na estrada que confronta ao norte, ela confronta por 150 metros, por Que exemplo. antigamente dizia com uma sanga, Isso, então como mapa, as medidas, o mapa era O totalmente mapa desenhado era à mão assim, ali. é. Tá louco. Aí, então, o que acontece? Hoje em dia, tu vai lá, tu faz o levantamento topográfico, coloca faz a inserção dessas medidas lineares, né? Que eu acho muito melhor, falando pessoalmente, né? Porque o confrontante que está no indo, ele está no indo naquela confrontação, né? Então, mesmo que o imóvel esteja numa situação pró diviso, ele está lá dividido, cercado, além disso, eu tenho uma medida linear, então, que comprova essa situação, né? Não abre uma margem, talvez, para uma Isso. futura discussão. Já deixa uma situação já certa, né? consolidado. Até porque depois, até 2025, depois de 2025, quando for fazer o georreferenciamento, já vai ser uma situação condizente com a outra, uma coisa condizente com a outra, né? Tu pega a situação fática do imóvel, junta com a documentação em relação ao georreferenciamento, que é as mesmas medidas lineares, e leva seu registro de imóveis. Pelo amor de Deus, a gente quer ajudar os compadres, Claro, né? Não queremos... Eu acho que essa questão também ela elimina aquela questão não é, ia dizer intriga, mas não é intriga, como é que se diz? Um conflito, de certa forma, com o confrontante, né? Douglas,
é 5 metros pra cá, o palanque é 10 metros pro lado do jogo. Assim, ó, fica aquela história, né? Isso. Embora assim, ó, nos imóveis rurais tu tenha uma situação de condomínio, né? Uma situação de uma comunhão. Nós 4 somos proprietários lá de 20 hectares, cada um tem a sua cota à parte, né? Mas eu sei delimitar onde é que está meu imóvel. Então eu sei onde é que está a minha confrontação, entende? Então ela não vai passar, ela não vai... Eu sei que aquilo está lá, o meu confrontante não vai adentrar o meu imóvel e eu, consequentemente, não vou adentrar o imóvel dele, né? Como se diz, eu consigo correr a cerca. Exatamente. Cerca o imóvel por final, né? Isso é muito interessante. Antes de prosseguir com a próxima questão, Gama, eu só vou mandar um abraço aqui para Vanderleia Felina e Lorenzon, que está lá em Santa Terezinha, em Viaçá, né, junto com o Xande Copati assistindo nós. A Nara Lúcia aqui, que está falando muito boas essas explicações, Rafael, né? O pessoal comentando a importância dos profissionais da área, né? Até para auxiliar os agricultores, né? Que os agricultores, né, precisam da agricultura para sobreviver. Que legal. Isso. Daniel Guimarães aí mandando palmas aí, pra Motinha aí. Isso aí, Daniel. E a Jane Santini, né? Mãe sempre presente. Mãe do nosso amigo Douglas aí também mandando aquele na escuta, né? Na escuta. O que achou? Pode seguir aí, Gama. Não, essa pergunta aqui, antes de tudo, pessoal, é bom que vocês repararam que o programa é um passo a passo, né? Quem tá anotando aí otimiza muito o processo da regularização até para nós corretores. Mas depende do caso concreto, né? Realmente não tem... Como eu diria lá no começo da faculdade, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um igual ao caso. outro. Né? Não, e essa pergunta que até quem fez foi o Bruno, que colocou aqui para nós, vem a calhar bem isso aí. Porque o que tem acontecido aí é urbano e rural, tá? A pessoa vai até o tabelionato, registra a escritura, porque pega o contrato de compra e venda, ajeita, tu faz tudo certinho, beleza. Na hora de registrar é aquela função. Eu vou registrar não sei quando, não sei o que, sabe? Quais são os malefícios disso, quais os benefícios, do que a pessoa está se resguardando, exatamente, assim, no que sabe? E por que acontece isso, né, na verdade, né? Por que tanto isso? Cara, isso é uma situação que eu acho que vem desde antigamente, né? O pessoal, então, dos tempos antigos, né, efetuava uma escritura de compra e venda, mas eles tinham plena confiança no vendedor que... Cara, o cara não vai falecer, não vai ser eterno, nada com ele, né? Não vai entrar uma hipoteca legal de uma ação judicial, né? Uma penhora, qualquer outra situação. Eu não vou registrar essa escritura de compra e venda, né? Acontece que se você não registrar essa escritura de compra e venda, primeiro que você não é proprietário, né? Quem não registra... Não é dono. Ainda é do compadre, né? O que acontece? Isso já vem de antigamente, essas situações, que é o quê? Se você não tem o seu imóvel registrado, ou quando tu fez a escritura e você não registrou, ela em si, ela formaliza a situação no negócio jurídico que vocês fizeram, né? Então, se a gente teve as tratativas no negócio jurídico, né? Eu fiz a escritura de compra e venda, não levei registro. Então, eu tenho esse imóvel, ele ainda está em nome do proprietário antigo. Se eu for pegar uma matrícula atualizada, por exemplo, e se eu for levar isso a registrar, pode ser que aconteça alguma situação de constar lá na matrícula do imóvel do antigo proprietário, vendedor no caso, né? Se você não registra a escritura e passou muito tempo e você, vamos citar do imóvel urbano, que a gente citou, lá naquele imóvel urbano não tinha as medidas lineares, né? Norte, sul, leste e oeste. Hoje, antes de eu efetuar o registro dessa escritura pública, eu vou ter que seguir o princípio da especialidade objetiva em relação ao imóvel, né? Então, primeiro de tudo, antes de eu registrar essa escritura, eu vou demandar uma regularização para depois registrar. De novo, vai tudo isso, para depois registrar uma escritura pública. Então, se você não registra uma escritura pública, primeiro, que você não tem uma segurança jurídica em relação à propriedade do imóvel, né? E se porventura isso passar muito tempo, com o passar dos anos, vai demandar de uma regularização. Seria de uma situação de retificação de área? Isso, nesse sentido. Eu não vou entrar no mérito da retificação, que é só para muitas situações. Mas seria mais ou menos isso, né? Ou tem uma situação no condomínio, eu vou ter que localizar imóvel, localização de parcela por imóvel urbano. Então, depende do caso em específico, eu vou ter que aplicar isso, né? Para poder registrar essa escritura que eu não registrei naquela oportunidade, né?
Então, como já vem dos ditados antigos, quem não registra não é dono. Então, se você fez uma escritura pública, se você pagou imposto de transmissão, se você pagou a escritura para tu ter a escritura, vai até o final, registra essa escritura pública. É o último passo essencial, primordial. E é né? o principal passo. Principal, né? É o não que a escritura pública não seja principal em relação ao negócio. Ela é a tratativa que houve em relação ao negócio das partes, que o tabelião vai formalizar de forma pública isso. E que vocês vão levar a registro, né? O grande problema que tem nessas situações, que antigamente tu lá fazia a escritura pública de qualquer jeito, né? Fazia a escritura e deixava daquele jeito, né? Cara, hoje é totalmente diferente essa situação. Então, quem tem escritura, ou enfim, que tem uma escritura em casa e não registrou, pega e leva a registrar essa escritura para não ter problemas, né? Registra e ponto final. E a gente vê alguns casos, né, quando a gente fala em escritura pública, a questão da procuração, né? As pessoas passavam procuração, né, para transmitir o imóvel e o outorgante acabou falecendo, né? Acredito que a procuração propriamente dita ela não consiga mais ter força de registro, né? Por causa do falecimento, é isso? Isso mesmo. Vai ter que automaticamente passar. Isso. Antes de entrar na situação da procuração, em relação à escritura de compra e venda não registrada. Se porventura essa pessoa que vendeu, ela falecer, depende do caso em si, ou depende da situação da escritura pública, eu vou ter até que fazer uma retificação judicial desse ato. Minha nossa, então imagina o tamanho do rolo que pode acontecer em tu não registrar uma escritura de compra e venda que tu tem. Ou qualquer escritura pública que seja, né? Já em relação à procuração, eu fiz a procuração, né? Eu comprei um imóvel, mas não vou nem fazer contrato. Vou fazer uma procuração. Daqui 2 anos eu transfiro, né? Se porventura acontecer qualquer situação com essa pessoa, então, que outorgou esse ato da procuração, que venha a falecer, por exemplo, ela perde a eficácia. Ela não tem como tu usar mais dela para tu efetuar a transmissão do ato, né? O que é a procuração? O que a gente entende por ter a procuração? A procuração eu vou outorgar então para fazer a transmissão do imóvel, porque eu não vou poder estar presente naquele momento. Ou para mim poder fazer a administração específica. Isso, para mim poder fazer a administração daquele imóvel por situações de 30, 60 dias, né? 90 dias até tu fazer a transmissão do ato, né? O que seria mais viável hoje em dia? Pela situação ou pela segurança jurídica, tanto das partes transacionadas, tá? Até para os seus sucessores, é você então efetuar um contrato de promessa de compra e venda, né? Que tu vai estipular então todas essas situações no contrato de promessa de compra e venda, até porque o contrato ele é a pactação servanda que eles falam, né? Faz lei entre as partes, né? Então, tu formalizando esse contrato de compra e venda, se porventura faleceu alguma das partes, né? O negócio jurídico ele foi devidamente quitado. Eu paguei todo ele, mas quando eu fui transferir, o vendedor foi contaminado pelo Covid, né? Deu uma zebra. Ele seria um acessório, no caso? Ele seria um acessório. Seria um acessório, tu faria esse contrato por uma fim de segurança. Tu não pode transferir o imóvel agora. Eu fiz o contrato de compra e venda, eu tenho que fazer a regularização do imóvel, tenho que fazer o georreferenciamento. Então eu faço o contrato de compra e venda para tu fazer esse negócio jurídico, essa pactância servanda entre as partes e regulariza o imóvel e depois transfere, tá? Eu digo em relação à parte de regularização. Uma situação bem importante que foi colocado hoje em dia, que é citado hoje em dia, é a situação de que eu tenho uma escritura, eu comprei um imóvel parcelado, tá? Claro. Com a escritura, eu não quero fazer um contrato, ou enfim, faço o contrato para não assegurar essas situações de até ficar pronta a escritura, recolher o imposto de transmissão, até que seja feito, não, vou fazer um contrato de compra e venda para assegurar alguma questão do pagamento, e eu vou fazer a entrada do negócio, por exemplo, e eu vou fazer a escritura pública lá e tem 3 anos de pagamento, né? Então eu vou citar na escritura, não, o valor de 500 mil reais eu vou dar de entrada, né? E os outros 500 mil eu vou parcelar em 3 anos para pagamento. Então tu pode citar isso na escritura pública, que consequentemente, quando tu for registrar ela no registro de imóveis, vai ser condicionado no registro da tua aquisição, que tu tenha um pagamento a ser efetuado ainda. Tu tem três formas de pagamento, né? Registrar lá, mas com... Então, isso, só para ficar mais claro, para mim também entender, Mota, por exemplo, efetuei um negócio jurídico, parcelado, eu asseguro este negócio, talvez por um recebimento de um sinal, de uma garantia de negócio, uma emissão na posse, alguma coisa nesse sentido, mas eu também posso
transmitir a totalidade do imóvel a prazo, condicionando o prazo de pagamento. Isso. Quando da finalização do pagamento, existe uma anuência do... Isso, uma quitação. Uma quitação, isso. e a pessoa pode assim registrar, já registra, Já no caso, registrado, né? Mas só Isso. libera a questão Isso. do homem. Deixa eu pensar um exemplo para melhor esclarecer para vocês, né? Elucidar, né? Isso, eu fiz a aquisição do imóvel de forma parcelada, né? E lá no imóvel, pense como se fosse uma hipoteca que tivesse 3 anos para pagamento. Aham. Eu vou dar baixo naquela hipoteca, consequentemente, com o pagamento. Concomitante ao credor. pagamento. Isso aí. Então, a mesma coisa. Só que, no caso, em relação à forma de pagamento, Sim. a condição ela é feita no mesmo registro em relação a essa aquisição, Aham. né? Se você não tem nenhuma garantia real. Então, eu mencionei essa forma de pagamento na condição, e quando do recebimento de todas as parcelas que foram citadas na escritura pública, eu vou dando baixas lá no registro de imóveis. Então, eu vou fazendo averbações em relação a esse pagamento. Paguei a primeira parcela, coloque de 150 mil. 150 dá 300, mais a última de 200 mil. Paguei a parcela de 150 mil, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o recibo de quitação do vendedor dessa área e vou levar no registro de Lá no imóveis, que vai registro dar a e baixar. averbação. A primeira parcela em relação ao pagamento foi quitada, conforme o recibo de quitação fornecido pela parte. Grava-se na matrícula. Isso, imóvel. grava-se na fica no matrícula do imóvel. Até porque isso beneficia muitas partes, porque a propriedade do imóvel tu transmite agora. Então eu já tenho a propriedade do meu imóvel. O que vai ficar condicionado a ele é que eu tenho uma forma de pagamento nele. Aham. Então, se porventura alguma das partes falecer, tanto quem adquiriu o imóvel, os seus sucessores, eles têm conhecimento que eles têm que efetuar o pagamento, e consequentemente, se alguma das partes falecer, o pagamento dessa pessoa que adquiriu, normalmente faz ao inventariante, faz depósito judicial, no caso, né? Que depois o inventariante administra a situação da partilha desse valor a ser recebido, né? Então, é muito melhor tu fazer dessa forma do que tu deixar lá fazer a procuração, o contrato de compra e venda. Tu sabe onde é que eu vi isso aí, Por que longa você data. me mostrou, da outra vez até, já continuamos aí, José. Não, Nossa, sei que eu tô controlando mas aqui. É bem Passa interessante rápido, mesmo né? que você me mostrou aquele dia que eu fui fazer uma escritura, a questão de que o pessoal da empresa que contratou o terreno, que adquiriu o negócio, que alugou o pavilhão que porventura ia sair, eles precisavam de toda a documentação daquilo. Seja do registro, seja da escritura, para você ver, para segurar o BRIC, por exemplo, né? Para segurar o negócio. E daí precisava dar em diante naquilo. Foi o caso. Então eles colocaram até no registro dessa questão do prazo. Foi isso, né? Isso aí. Então tu menciona essa forma de pagamento, que ela vai ficar condicionada, né? Muitas vezes, daqui a pouco, até na condição de pagamento, tu pode colocar que alguma penalidade, alguma multa em relação ao atraso, né? Porque o que nós vemos, né, inclusive a gente citou aqui de forma grifada, que é o tal do contrato de gaveta. O contrato, provavelmente que nem tu disse, ele cria uma relação entre as partes. Entre as provavelmente partes, dito. sim. Uhum. Então, o contrato de gaveta seria uma forma, assim, amaldiçoada quando ele não tem o efeito que ele deveria produzir, Isso. né? Que é isso, você faz, eu fiz uma venda a prazo, uma compra a prazo, e fiz um contrato particular, porém ele se eternizou, contrato particular, ele nunca se transformou numa forma efetiva, a escritura, acabou os pagamentos e Não se deu andamento. ocorreu o falecimento e... Isso, não foi formalizado o ato da transmissão. Isso, então também existem outras formas de regularização quando eu não consigo? Existe, tá? Existe. Tu poderia daqui a pouco, pela situação do caso em si, verificar a data da aquisição ou a forma dessa aquisição, para tu demandar de alguma, ou de um uso capião extrajudicial ou judicial, depende do caso, né? Para tu poder formalizar esse ato de transmissão. Ou até mesmo pelo contrato, eu até tenho um pensamento meu próprio de que eu só vou trabalhar com a questão da uso capião como a última ratio. Então eu vou usar uso capião numa situação que eu não tenho outra forma de tu regularizar esse imóvel, né? Então, se eu tenho um contrato de gaveta, faleceu o vendedor, mas foram quitados já há 10 anos lá o meu imóvel, né? Eu só não fiz a escritura pública porque não tinha interesse, eu não estava precisando formalizar aquele ato da transmissão. Hoje, pela consolidação aqui do Rio Grande do Sul, eu posso o quê?
nomear o inventariante em relação àquela pessoa que faleceu e ela vir e outorgar um ato de transmissão. Olha Que interessante, isso é bem interessante. Isso veio agora na nova consolidação aqui do Rio Grande do Sul. Então, para você, então, não pegar esse contrato que você comprou há 10 anos, ir lá e fazer um escapeão direto dessa área, até porque se tu for fazer o escapeão direto, tu não recolheu o imposto de transmissão primeiro em relação a essa transação, Ficou né? pendente. Isso, já ficou uma situação ali, né? Então, o que você faz? Usa a situação lá, eu vou testar o artigo 902 lá da consolidação, que o que? Nomeia-se o inventariante pode vir concluir as obrigações que o espólio fez em vida, né? Tanto Desde para urbano quitadas. quanto para rural. Ambos. Até para ficar claro, apesar que o Isso. programa, né, a gente comentou no começo que é sobre o rural, né? Isso aí vale para o urbano também, né? Exatamente. Até porque se eu fiz essa obrigação, ela foi quitada, quitei todos os pagamentos, recebi, não tenho nenhum débito a mais, por que eu vou demandar de uma ação, de uma usucapião ou de uma ação judicial, né? Eu posso, daqui a pouco, tentar trabalhar na via administrativa e efetuar dessa forma. Nomeia-se inventariante transfere o imóvel, né? Até porque se também eu tenho um contrato, uma outra solução que teria, eu poderia fazer uma adjudicação compulsória em juízo, né? Bom, vai Mas aí de cada tu demanda caso. de uma situação, de qualquer forma, então, mais burocrática do que tentar isso. viabilizar. Então, depende do caso, né? Muitas vezes, nessas situações que exigem um estudo mais aprofundado, as partes em si, elas vão ter que contratar um profissional para que faça isso, né? Um advogado especialista ou alguém que tenha conhecimento próprio da área, né? Perfeito. Mas, Tchê, vamos ver se dá pra finalizar, então, aqui, meio que rápido pra você ver, né? Hoje nós estávamos comentando, você me perguntou quanto tempo que passa muito rápido, né? Ver, né? De uma forma breve, não sei se consegue expor, né? Que muitos produtores, eles falam, né? E devem chegar até você que às vezes fazer uma doação, às vezes para um neto, para um filho, para um afilhado, né? Qual que é esse procedimento aí pro produtor, às vezes, que quer dar um agrado, né? Aquele afilhado que está nos assistindo. Às vezes, Ou quer resolver a situação. Isso. Claro, ele já tem. Como que é o procedimento aí? E quais essas custas, né? Que tem algumas... Assim, ó, o que seria melhor? Primeiro, antes de nós adentrar em relação ao caso, né? A pergunta em específico. É muito melhor para todas as partes, seja para quem está transmitindo esse imóvel, seja para quem está recebendo, que você faça esse ato em vida. Pelo principal fator do que? Meu pai lá tem 100 hectares de terra e ele quer doar para os seus filhos, né? Deixa os netos de fora, os filhos em específico, né? Então, ele pode ir, vai num tabelionato de sua preferência, eu quero fazer uma doação, quero já deixar dividido em vida todos esses imóveis para os meus filhos, né? Ou seja, em partes iguais de cada um deles, né? Eu faço uma escritura pública de doação, né? Se porventura até posso me fazer reserva de um usufruto para que eu tenha então os frutos que aquele imóvel render em relação à doação são deles, né? Rendimento, isso, aluguel, arrendamento, né? Isso, nessas situações, né? Faço isso em vida. Por que é mais benéfico tu fazer isso em vida? Porque as custas, elas são praticamente, digamos que fixas, né? E também não demandam posteriormente do inventário, alguma outra forma de transmissão desses bens, né? Perfeito. Em relação à doação, tá? Depende o valor da avaliação do Estado, né? Pelo menos, vou tratar aqui no Rio Grande do Sul, até o valor de 210 mil, não vou me lembrar a quantidade agora de UPFs, mas enfim. Mas segue-se uma tabela, né? Segue-se uma tabela do Estado, isso. Em relação a transmissão, a avaliação. Se a avaliação aqui de 2 hectares for 180 mil reais, já exagerando já no valor da avaliação, eu vou ter um recolhimento de imposto de 3%, tá? Porque a parte que eu estou recebendo, ela não ultrapassou o valor de 210 mil. E esse valor de 210 mil é o que o Estado estipula, né? Acima desse valor de 210 mil reais aqui, para alíquota em relação à transmissão, ela é de 4%. Então, nos casos de doação em vida, o Estado do Rio Grande do Sul trabalha nessas duas situações, 3% e 4%.
3% então, Nossa, muito até grande, o valor de né? 210 mil reais, né? Falando Nossa, hoje em muito mais valores. vantajoso. E acima disso, 4% em relação à transmissão, né? Porque se Perfeito. for causa mortes, ele é progressivo, né? Isso, exatamente. A tabela. Depende da data do óbito, ele segue de 3% a 6% hoje, tá? Mas já estão falando em aplicar multa em relação a não fazer a abertura do inventário em 60 dias e também o aumento da alíquota até 8% dessa Nossa. progressividade, né? Houve notícias aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso que é muito mais, sem falar em relação à causa-mortes, que depende do valor do patrimônio, do Montemor, vai ter aplicação em relação à alíquota e mais também os honorários advocatícios e outras situações. Ou seja, se estende o assunto, né? O Isso. procedimento Isso, um se longo estende período. aqui. Mas, tchê, vou ter que te cortar e pra vocês verem, né, uma muito conversa bom. assim agradável e que traz muito conhecimento, né, não só pra nós aqui da bancada, mas principalmente pro pessoal que tá assistindo. Esse é o principal motivo de a gente estar aqui nessa noite fria, trazer conhecimento e ser um programa que agregue, não só para a comunidade de Lagoa Vermelha, mas como está na internet, para todo mundo que possa nos assistir. Para finalizar, então eu vou mandar um abraço aqui para minha mãe, a Carmen Farias, que está nos assistindo, para o Natan Lunelli, um grande abraço, ótimo programa, e para Thaís Muliterno do Rigon, né, que está dizendo que são excelentes os esclarecimentos. Muitas pessoas me mandaram mensagem aqui, eu peço desculpas que eu não consegui ler, e vamos finalizar com a previsão do tempo e com as cotações que coloca na tela aí, Rony, que eu sei que o nosso horário está bem apertado, tchê. Só um instante aí, as cotações e a previsão já estão A na previsão tela. dos 15 dias aí pra frente, né? A gente tem acertado 15 dias é bastante coisa, né? Então tem que barbaridade. estar bem atenta quanto a isso, né? Então o que está marcando mais aqui é na sexta-feira, dia 28. Agora, 50 milímetros de chuva. Tá dando bastante. No sábado alguma coisa, a chuva é mais distribuída, né? E no dia 2, na quarta-feira que vem, digamos assim, né? Quase antes do nosso programa, não é bem... No nosso programa vai dar no dia 9 de junho, pessoal. Detalhe bem importante anotar aí na agenda. 9 de junho vamos estar ali. Então o dia mais chuvoso vai ser agora, sexta-feira. Então se prepare, 50 milímetros aí. Vamos à temperatura. Chique esse troço ali, esse gráfico, achou, né? tia? Top Não. demais. Ó, no dia antes do nosso programa ali, na terça-feira, dia 8/6, vai ser 23 graus, que é o máximo que a gente tem visto aí. Mas o dia mais frio, vai estar errado isso aí. Vai estar errado, porque dia 31 já é segunda e vai estar, com certeza vai abaixo vai estar em zero ali já. 0 graus. Tchê, que A barbaridade. sensação Eita. térmica, eu acho. Isso. A sensação térmica vai estar assim mesmo. Isso aí é a previsão do tempo, Gama. Então, a previsão do essa aí, tempo, né? Nossos conselhos é já para ir tirando a naftalina, tirando aquele pala lá, né? render o custo. A naftalina é é isso aí. E as cotações, né, dos produtos, né? Fonte da Emater: soja 1,62, o milho 88, o boi 11,50, a vaca R$10 e o feijão 230 a saca. Tchê, eu sei que nosso horário está bem apertado, então de antemão, Douglas da Rocha, o Instagram, @drrochaoficial. Douglas, seu boa noite. Beleza, a então todos. eu gostaria de agradecer a toda a audiência que nos assistiu nessa noite de hoje fria. E não vou me estender demais porque o tempo está esgotado. Mota, muito obrigado pelas considerações aqui. Um Eu que assunto agradeço. muito pertinente que a gente acaba se emocionando e conversando Isso. bastante. Um assunto bem relevante que com certeza nós voltaremos em outra hipótese aqui, né? Em outra ocasião. Tá? Obrigado mesmo pela presença e não vou assim desejar que nós não se veremos mais, porque primeiro no dia a dia e segundo que você vai voltar aqui falar sobre outros assuntos, né? Isso aí. Obrigado, Mota. Espero o convite. Tchê, Gamael, teu boa noite aí, @Gama Salman, @Gama Corretor, nas redes sociais, acompanha o Gaminha. Gama, teu boa noite. Boa noite da nossa audiência, obrigado pelos comentários. Lembrando que a live vai estar ao vivo no YouTube, vai estar lá no Face do Mestre do Negócio, vai estar lá no Face da Lagoa TV para você que quer acompanhar. Também vamos estar compartilhando nos nossos perfis, inclusive no do Rafael Mota.
Volto a agradecer a tua presença e agradecer todas as ajudas e essa consultoria de graça que você está dando. Isso Para aí. esse pessoal e para nós que a gente está aprendendo um monte, né? Isso. Porque isso não é uma coisa que o Joso, o Douglas, o Gamael vai precisar. É todo mundo Isso. e sem exceção. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, João. Tchê, e é isso aí, em especial, né, o nosso muito obrigado ao Rafael Rodrigo da Mota, que você pode acompanhar lá no Instagram, o @RafaelRMota, 2T e 2A, o Rafael Rodrigo da Mota no Facebook. Rafael, muito obrigado pela tua presença nessa noite aí. Muito obrigado, meus amigos. Posso chamar assim, porque eu acho que Isso tem aí. uma Claro relação que sim, realmente claro. de amizade. Agradeço a todos pela audiência, pelas palavras que me posicionaram. É um prazer, na verdade, para mim, pelo menos, que posso passar o pouco conhecimento que eu tenho a todas as pessoas, né, que precisam disso, né. Quero mandar um abraço especial ao Natan Campos da Coasa, que sempre me passa, eu não sou do agro, mas ele passa todos os meus valores, então... Um abraço dos pro grãos, Natan. né. Também abraço aos meus pais, que devem estar assistindo essa live, meus colegas de trabalho e meus amigos em geral. Isso aí, que achou? E eu, Josué Farias, o meu muito obrigado. Tu pode me seguir lá no Insta, @JosFarias. E o principal, tchê, dia 9 de junho, anota aí na tua agenda, estaremos com a Marli, com o Bruno Schenato, aqui também com um programa que é a sequência disso aqui. É muito interessante, muito interessante E mesmo. use Várias agenda. dúvidas. Regularização também, né? Regularização. E tchê, siga o Mestre do Negócio lá no Instagram, você vai ficar por dentro das melhores áreas, entre em contato conosco, lá tem o nosso telefone. Siga o Gamael e o nosso muito obrigado à Lagoa TV, ao Rony, à Marina, ao Bruno que está se despedindo, passou na Federal, né, Bruno? Um grande abraço para você, obrigado por tudo e até dia 9. Esse foi o A Hora do Agro, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.